Muito bem, nós estamos chegando com o Jornal da Mix. Hoje estou tendo a honra de receber aqui o diretor executivo do ITESP, o Instituto de Terras de São Paulo. Está trabalhando lá na capital, trabalhou muito aqui também como coordenador. Lucas Bressanin, a gente vai saber um pouco da história dele e também a parceria que ele tem aí com o Guilherme Piai, que é secretário da Agricultura. Lucas, bem-vindo aqui Obrigado, à Mix. eu que agradeço. Prazer receber você aqui. Você é novo, rapaz. Eu achei que você fosse até mais velho. Você é de Presidente Prudente mesmo, né? Sou de Presidente Prudente, nascido e criado. E essa questão, de novo, é até engraçado, né? Quando a gente fala de política, as pessoas ainda têm uma visão de pessoas mais velhas, né? Mas cada dia mais os jovens estão entrando e é o que é natural também. E apesar de você ter uma jovialidade, assim, você tem 34 anos, né? Exatamente. Faz 35 esse ano ou já fez? Em dezembro, finalzinho do ano. Bom, 34 anos, mas já tem uma história na política de Presidente Prudente. Conta um pouquinho da sua história aqui em Presidente Prudente, a sua experiência política, como é que começou? Não, desde jovem, né, na adolescência, eu sempre me interessei por política. Na verdade, eu sempre atuei no ativismo animal, primeiramente, né? Desde de criança eu sempre me interessei muito sobre o tema. Posteriormente, eu comecei a participar de movimentos estudantis. Algumas pessoas nem lembram, né? Porque depois virou moda, né? A questão Sim. de manifestações e tudo mais. Mas lá atrás, por exemplo, quando houve a proposta de aumento das cadeiras da Câmara, Sim. que eram de 13 para 17 cadeiras, naquela época a gente fez um movimento muito grande. Inclusive, houve aprovação e depois, com a pressão que nós fizemos, onde toda segunda-feira a gente ia lá na Câmara Municipal nos manifestarmos, era um grupo de jovens que nós tínhamos, nós conseguimos que os próprios vereadores, à época, voltassem atrás nessa decisão. Além disso, posteriormente, nós participamos das manifestações de 2013, entre outras atividades aí político-apartidárias, né? Tudo isso sem um partido? Sem partido, até esse momento sem partido. Porém, com o passar do tempo, eu pude entender que, na verdade, as grandes mudanças dependiam, de fato, da política. O amadurecimento foi muito importante para mim. Naquele momento, o confronto deu resultados, como no retorno da diminuição das cadeiras da Câmara? Deu. Só que eu passei a entender que muitas das pautas que a gente levava, a gente não conseguia resultado pela forma de confronto que a gente levava. Sim. E aí eu entendi que a gente precisava também do diálogo. O diálogo era construtivo para a política. Então eu passei a me envolver um pouco mais politicamente. E quando a gente chegou ali por volta de 2015, eu participei da minha primeira campanha eleitoral e, na verdade, nesse primeiro momento já participei como coordenador geral de campanha, que foi a campanha de José Lemos Soares para prefeito. Naquela época eu entendo que foi uma campanha inovadora. Eu lembro até hoje, quando eu olhava as campanhas lá na minha casa assistindo, eu observava que todo mundo gravava dentro de um estúdio. E eu achava que aquilo lá era muito antigo, não tinha emoção, não tinha humanização. E aí a gente começou a gravar externo. E aí foi até engraçado na época que a gente começou a gravar os primeiros vídeos externos, todo mundo começou a gravar. Zé Lemes, grande Zé Lemes, revolucionou, né? Os jeitos de fazer política e também pagou um preço alto por conta disso também nas últimas campanhas, principalmente. Até, você sabe onde anda o Zé ou não? Não sei, acredito que em São Paulo. Em São Paulo. Acredito que em São Paulo. Grande Zé Lemes, um abraço para você. A hora que você puder vir aqui em Prudente, vamos conversar com a gente. Bom, e aí, depois disso, você foi já direto para o Guilherme Piai? Como é que foi esse encontro aí? Isso, eu fiquei nas campanhas do Zé de 2016, 2018. Quando chegou em 2019, eu decidi que eu queria ser candidato a vereador. E eu precisava de um partido. Então eu procurei um amigo, pedi uma sugestão de qual partido eu deveria ir, e ele sugeriu o PL, até porque o filho dele estava lá. E aí eu chamei o Guilherme para conversar. Na verdade, eu conheço o Guilherme desde de moleque, né? Eu cresci ali no Jardim Aviação, na última quadra da Manuel Ruiz Garcia, do lado do antigo Hospital São João. E o Guilherme morava numa das últimas quadras, do sentido contrário, ali da mesma rua. Só que a gente não se conhecia, mas não tinha muita relação de amizade. E aí eu falei para ele que eu tinha interesse de conversar, que eu queria ser candidato a vereador. Aí ele me chamou para tomar um café. Aí eu lembro quando eu cheguei no café, eu falei assim: Guilherme, eu não quero nada seu. Você não precisa me dar nada, você não precisa me dar recurso, você não precisa me dar material. Eu só quero uma coisa, que você me dê liberdade. Ou seja, quando eu estiver na Câmara, que eu possa votar como eu quiser. Qual caso era o eu viesse a partido? ser eleito. Era o PL. É PL. E ele falou assim: não, se você quiser ser candidato pelo PL, você
vai ter a legenda e você vai ter a liberdade de votar como você deseja, caso você venha a ser eleito. E eu achei muito nobre da parte dele, porque a população em geral não sabe, né? Mas de fato, a cadeira do vereador é do partido, né? Tem um grupo por trás, né? O Isso. cara é o expoente, mas ele representa Exatamente. uma série de pensamentos aqui. Isso, E aí ele muitas vezes não vota de acordo com o que ele pensa. Isso. Né? E o partido, se o presidente não for o próprio vereador ou alguém aliado a ele pode definir determinadas votações, ele pode obrigar que o vereador vote daquela forma. Quando ele fala fecha a questão sobre determinada assunto. Isso, exatamente. Se o vereador não votar dessa forma, ele pode responder por infidelidade partidária e perder a cadeira. Então, por isso eu achei muito nobre da parte dele, porque ele não se mostrou naquele momento como um cacique político. Sim. Ele mostrou humildade e respeitou as diferenças que a gente tinha e a liberdade que eu deveria ter, caso eleito, para que eu pudesse votar como eu quisesse. Né? Dali nasceu uma amizade. Isso. Aí a gente começou a trabalhar, eu brinco que eu sou 880, né? Aí eu entrei, eu já entro de cabeça, né? Ele tinha uma pretensão de ser candidato a prefeito, na época ainda pelo PL, o presidente do PL era o Adalto. Ele fazia parte de uma secretaria do município, e aí coincidiu que o PL, o interesse dele naquele momento foi acompanhar o Nelson Bugalho, né, que viria para a reeleição, e não era o interesse do Guilherme. E aí eu lembro que um dia o Guilherme sentou comigo e ele falou assim, eu quero ser candidato. E aí já tinha meio que consolidado essa situação em relação ao PL, não haveria possibilidade lá. E eu peguei e falei assim, não, maravilha. Eu falei assim, mas é o seguinte, a gente não tem dinheiro. A gente não tem grupo, a gente não tem partido, a gente não tem nada. Como é que vai fazer, né? Mas era o sonho dele. Ele falou, eu quero. Eu falei, cara, se você quer, então vamos. Vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente começou a trabalhar. E aí naquela época apareceu o Fernando, de Presidente Epitácio, ele era assessor do Júnior Bozella. Sim. E o Fernando procurou o Guilherme para um café. E quando chegou nesse café, o Fernando falou que estava procurando um candidato a prefeito em Prudente para o PSL. E aí houve a necessidade de falar com o Júnior Bozella, claro, na época, e quando o Guilherme foi para São Paulo, o Júnior gostou dele e cedeu o partido para que ele pudesse concorrer. Então o primeiro problema estava resolvido. O segundo problema é que a gente tinha a necessidade de trabalhar, mas a gente não tinha recurso. Sim. Eu lembro que as pessoas davam risada da gente. A maioria dos políticos aí mais antigos. Os mais antigos, né? Que eu respeito todos, claro, mas na época eles davam risada. Eles deviam pensar, o que esses moleques loucos estão fazendo? Né? E faz parte, mas isso faz nos incentivava. É. Pelo Isso contrário. era um combustível. Isso, que aí a gente queria provar que podia dar certo aquele projeto. E deu, né? E deu muito certo. A gente está muito feliz, né, com os resultados. E aí a gente começou a trabalhar com mídias sociais, que era um custo muito mais baixo, muito mais fácil de você atingir o público, muito mais fácil de torná-lo conhecido. E com isso foi chegando pessoas no grupo, o grupo foi aumentando, até que em 2020... historicamente, ele teve 63 mil votos na região. Foi muito bem, né? E 32 mil em Prudente, uma votação histórica, né? Para um jovem, na época, com 33 anos, sem dúvida, ele já marcou a história aqui do município. Bom, e você também, né? Junto com ele. E aí ele foi para o ITESP, né? Chamou a atenção do governador Tarcísio, teve aquela visita do Bolsonaro por aqui também. E aí ele vai para o ITESP e te leva junto, né? Isso. Aí ele foi para o ITESP, né? Ele me convidou para ser chefe de gabinete dele. E aí foi mais um boom na vida do Guilherme, né? Que o Guilherme tem uma... Tem uma estrela, Tem né? uma estrela, ele é astronômico, então assim, em 8 meses, né? Foi por volta disso, 8, 9 meses, ele já conseguiu uma ascensão para secretário de Estado. E aí ele me convidou para ocupar o lugar dele na diretoria executiva. Bom, como é que é o trabalho no ITESP? Porque hoje o ITESP está meio protagonista, né? Porque o ITESP foi criado para ter aquela paz no campo e parece que agora o Tarcísio está emitindo aí os títulos, né? Entregando para as pessoas e o papel do ITESP aumentou muito. Se bem que é verdade que esse projeto aí foi aprovado com Rodrigo Garcia, tá? Mas está sendo efetivado agora. Como é que está sendo dentro do ITESP essa movimentação? Tá. O ITESP foi um órgão criado lá atrás, né, em sua origem. Na verdade, outros órgãos sucederam o ITESP, né? E ao final tornou-se a Fundação ITESP. Ele foi criado com a finalidade de arrecadação de terras no estado de São Paulo para fins de reforma agrária. Porque quando a gente fala de reforma agrária, legalmente falando, isso é uma previsão legal. Isso consta lá na Constituição Federal. E aí, em razão disso, o ITESP foi criado, mas também para prestar assistência técnica aos assentamentos e às comunidades quilombolas do estado de São Paulo.
O ITESP, num primeiro momento histórico, quando a gente traz de lá atrás, de outros governos, houve a história de arrecadação e distribuição das terras, efetivando a política de reforma agrária, só que hoje a gente entende que isso não cabe mais. Hoje não tem mais espaço para isso. Todas as terras do estado de São Paulo estão ocupadas, né? Havia-se muita discussão em relação a terras devolutas. E hoje as legislações aprovadas pelo governo anterior e que estão sendo efetivadas agora traz essa paz no campo. Por quê? Porque a gente mostra que aquela propriedade, de fato, seja pequena, a média ou a grande, ela tem uma escritura, ela tem uma matrícula, ou seja, ela tem um proprietário. Não tem mais espaço para uma invasão numa propriedade para dizer, olha, ninguém tem certeza do real proprietário dessa área. Ou, o real proprietário dessa área é o estado de São Paulo. Então, o que as leis, porque são mais de uma legislação. Nós temos a lei 11.600, que ela regulariza as médias propriedades. Nós temos a Lei 17.517, que regulariza os assentamentos, e nós temos a Lei 17.557, que regulariza as grandes propriedades de 450 até 2.500 hectares. Então, o que está acontecendo hoje, que é uma revolução, principalmente para o Pontal do Paranapanema? Todas essas propriedades estão sendo tituladas. Quando a gente olha por índices de DH ou por índices gerais, econômicos e financeiros, as duas regiões mais pobres do estado sempre foram Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira. E, coincidentemente, são as duas regiões com mais problemas de regularização de áreas do estado de São Paulo. Isso afasta os investimentos, e isso traz muita insegurança jurídica. Tanto os assentados como os médios e grandes propriedades não têm tanta coragem para investir. Porque o assentado até hoje, por incrível que pareça, tem gente lá 20, 30, 40 anos, o que ele tinha? Apenas um contrato de concessão de uso ou um termo de permissão de uso. Uma coisa que poderia, no dia seguinte, não ter mais validade. Podia ser cassado, revogado. Exatamente. E os grandes proprietários também, em sua grande maioria, também não tinham essa segurança. E, na verdade, é importante destacar que, em relação aos assentados, hoje eles pagam 5% do valor da terra nua. Já os grandes proprietários, eles pagam de 10% a 40% do valor da terra nua. Ou seja, eles pagam um valor muito maior do que os assentados. E o proprietário ele só vai pagar 10% se não tiver nenhum processo discutindo sobre a propriedade daquela terra. Porque ele é graduado por fases, né? Se existe uma fase processual ou quais as condições daquele imóvel. Então, isso, de fato, vai mudar a história do Pontal. Quantos por cento ainda falta para ser regularizado? Então, a gente está fazendo um levantamento agora. Eu, inclusive, pedi para a equipe recentemente. Eles estão trabalhando nisso. Como a gente teve uma entrega recente, a equipe ficou muito focada na resolução dessa entrega. Mas a gente deve estar chegando aí, pelo menos, nos 50% das grandes propriedades. Dos assentamentos, a gente entregou cerca de 1.500 títulos de um total de 7.133 famílias. Eu imagino que à frente do ITESP você tenha um sonho para realizar, né? Porque você é do cara que se joga na questão. Aonde você quer chegar com o ITESP? Aonde está na sua cabeça, assim, meu objetivo, minha meta na minha administração aqui é essa? Eu acho que a gente completar esse trabalho, às vezes as pessoas de fora não conseguem imaginar o quanto é importante para essas famílias. Eu sou uma pessoa que corri muitos dos assentamentos, porque previamente, antes da entrega do título, a gente tem reuniões nos assentamentos e a gente vê o quanto que aquelas pessoas já sofreram com isso. Então você muda a vida das pessoas e quando você dá o título, aquela pessoa de fato dorme em paz, aquela pessoa de fato tem a garantia que caso ela venha a falecer, que o filho vai ter direito, que o neto vai ter direito. Eu acho que por muito tempo, não criticando outras gestões e tudo mais, mas o ITESP teve uma conduta política não adequada em relação aos assentados. Eu acho que as formas que eram interpretadas as legislações eram uma forma de certa perseguição. O ITESP até assumiu responsabilidades dele que não deveria ser do ITESP, como situações que são de poder de polícia e tudo mais, e o ITESP não tem essa liberalidade na atuação dentro dos assentamentos e dos lotes. Então, quando você vai lá e você entrega o título, cara, você vê que realmente você está mudando a vida das pessoas. E aí volta lá atrás o que me trouxe para a política. Que quando eu estava lá nos movimentos estudantis, né, e todas essas atuações, eu percebi que a gente não conseguia fazer grandes mudanças. E através do poder público a gente consegue fazer grandes mudanças. Que maravilha. Eu vi que os olhos dele aqui brilharam aqui com essa questão. É a gana, né, que a pessoa tem de estar fazendo uma coisa que para ele faz muito sentido, faz sentido para muitas outras pessoas. Lucas Bressanin,
Vamos lá, a gente está indo para o final dessa entrevista. A gente vai poder falar outras vezes aqui sobre outros assuntos. Mas, assim, o ITESP não é só a entrega de títulos, né? Tem um apoio que é feito a todos os assentados, com projetos, com ajuda nas plantações, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que, onde que o ITESP atua depois que deu o título, depois que entregou o título, que pacificou? Nós prestamos assistência técnica agrícola, né, agroeconômica também no campo, né, tanto nas comunidades quilombolas como também nos assentamentos. Então nós temos técnicos, né, em inúmeras especialidades que eles visitam os lotes e eles ajudam a gerar produtividade, a melhorar ali a situação econômica daquelas famílias. Isso faz muita diferença. E ajuda de que forma? Só tecnicamente ou tem equipamento, tem um trator que precisa? Por muito tempo, no início dos assentamentos, né, o ITESP ajudou de inúmeras formas. Já o ITESP já ajudou com equipamentos, o ITESP já ajudou com mudas produtivas, o ITESP já ajudou com entrega de animais, né? Hoje a gente entende particularmente que a gente já está numa fase que já avançou muito. Quando a gente fala de um produtor que está lá 15, 20, 30 anos, ele sabe como cultivar. Claro que eventualmente vai ter uma praga específica, tudo mais, ele precisa de uma assistência mais técnica e nós estamos lá disponíveis para isso. Mas hoje nós precisamos capacitar e ensinar nossos produtores a empreender, a olhar o seu lote como uma empresa. Porque eu dou um exemplo, Eudes. Quanto custa uma propriedade que varia de 15 a 17 hectares na nossa região? Mais de R$1 milhão. Uhum. Se você tem um comércio na cidade que é avaliado em R$1 milhão, como você cuida desse comércio? Você tem um contador, eventualmente você tem um advogado que minimamente você o consulta, você tem uma equipe que ali atua com você. Então, por que as propriedades rurais no nosso país não são vistas como empresas? Você tem um patrimônio que vale por vezes milhões e as pessoas não cuidam desse patrimônio como uma empresa que é cuidada na cidade. Então, a gente tem que mudar essa ideia, a gente tem que mudar essa percepção. Então, hoje nós estamos atuando para capacitar os nossos produtores ao empreendedorismo. Nós temos buscado parceiros como o Sebrae, Faesp, Senar. Nós estamos incentivando muito agora, a gente está começando com um trabalho no campo do cooperativismo e do associativismo. A gente entende que o cooperativismo para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor, é a grande saída, porque você faz a junção tanto para compra como para venda. Sim. Então, se todo mundo compra um saco de milho, você faz isso vezes 100, você tem poder de compra no mercado e você abaixa o valor. Uhum. Então, a gente está trabalhando para unir essas comunidades e para que a gente consiga desenvolver cada vez mais essas famílias. Lucas Bressanin conversando com a gente aqui no Jornal da Mix. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Você está ficando em São Paulo, né, o tempo todo? Isso, eu fico mais em São Paulo, mas como 70% dos assentamentos do estado estão no Pontal do Paranapanema e a gente está nessa fase, né, de regularização das propriedades, em todo esse processo, eu tenho estado bastante presente aqui em Prudente Região também. Comunidades quilombolas no estado de São Paulo, onde nós temos? Aqui no Pontal não, né? Não, aqui não. A grande maioria fica no Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e na região de Sorocaba. Muito bem, é isso aí. Conversei com o Lucas Bressanin, que é diretor executivo do ITESP, que é nosso parceiro aqui na Mix. Nós vamos, em breve, voltar com ele para falar de outros assuntos importantes para os produtores rurais, assentados da região, enfim, e para você que sempre nos acompanha também nas redes sociais. Obrigado, Lucas. Valeu, Eudes.